Nós vamos fazer uma recordação, uma revisão do nosso encontro anterior e depois nós entramos no conteúdo deste encontro. Alírio, Oi, Silvana, vou fazer uma pergunta, mas não é nem do anterior, foi do primeiro mesmo. tá, pode falar. É que eu não participei do anterior. E você teve uma fala quando você disse que o André Luiz ele está evoluindo, né, no mundo Uhum. espiritual. E eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa evolução, porque ela é diferente, né? É, Pode falar um pouquinho sobre isso? posso. Ah, segundo o Livro dos Espíritos, né, nós baseamos sempre nas obras básicas, porque é a nossa referência maior. Há uma necessidade da encarnação para a evolução do ser humano. Por que que é necessário a reencarnação? Para que haja o processo de expiação, que é o aprimoramento constante do espírito, né? Expiar no sentido amplo do termo, que não significa passar necessariamente por dores, que é o sentido estrito do termo, expiar, extrair a pureza, né? Prefixo ex, colocar para fora, pia, pureza, então ação para extrair a pureza, ou seja, para a purificação do espírito. Por que que é necessária a encarnação? No mundo físico, nós temos uma diversidade de espíritos em evolução. Nós temos pessoas extremamente boníssimas que transcende a humanidade de um modo geral, que é uma minoria no planeta de expiações e provas, como o nosso. Nós temos pessoas já medianamente boas, que já estão propensas ao bem, querendo o bem e fazendo bem, não tão intenso quanto essas boníssimas, mas já no movimento de realizar o bem. Nós temos uma grande parte das pessoas ainda numa neutralidade, é o espírito neutro na escala espírita, que não faz o bem nem o mal. Uma grande parte da humanidade está assim ainda. E uma parte maior ainda se comprazendo com o mal. Então, quando nós estamos no mundo físico, a evolução ela vai se dar com mais intensidade, porque realizar o bem num ambiente assim é bastante desafiador. Requer de nós todo um esforço na direção do bem, trabalhando em função da nossa transformação interior gradualmente, de uma forma com esforços, né? Isso que nós sempre colocamos, esforços continuados, pacientes, perseverantes, disciplinados de mudança. No mundo espiritual, os espíritos se agrupam por afinidade evolutiva. Então, os muitos maus se reúnem nas trevas. Nós vamos ver isso aqui no próprio livro Nosso Lar. Nas regiões trevosas do planeta que ficam abaixo da crosta, no âmago do planeta. Então, eles se reúnem nessas regiões, fomentando o mal de si mesmo, o mal para a humanidade em intensidades as mais variadas possíveis. Evoluir, os espíritos que estão nessa região, eles tendem a ficar estagnados nessa posição. Muito mal, de muito mal. Se não saírem dali, se não houvesse o processo reencarnatório, eles ficariam nessa condição eternamente.
Então, quando vem a reencarnação, por mais que ele possa continuar empedernido no mal, há uma chance de haver mudanças. Os que estão na posição de que não são tão maus, que estão numa neutralidade, que já é um mal, porque não fazer o bem já é um mal, ficam nas regiões umbralinas, que André Luiz descreve no capítulo 1 e 2 do livro. Nessas regiões que há também os causadores de sofrimento e aqueles sofredores que estão passando pelos efeitos das causas que praticaram. Também, se não houvesse os resgates espirituais e o processo reencarnatório, se ficassem ali, ficariam entre os iguais para sempre, numa posição no mínimo, de neutralidade, ou de mal para si mesmo, como foi o caso de André Luiz, que fez muito mal para si mesmo pelas atitudes dele. Os que medianamente bons vão para as colônias espirituais, como o Nosso Lar é um dos exemplos, não é a única colônia, tem muitas colônias. Dependendo da evolução, o espírito vai para colônias mais ou menos elevadas, mas ele vai conviver com espíritos bons na mesma categoria deles. Veja que no livro Nosso Lar, ele faz referência à própria mãe dele, que vivia numa esfera mais alta, que era um espírito mais evoluído, então vivia numa colônia espiritual mais evoluída. Mas os espíritos se agrupam no mesmo nível evolutivo. Então, se ele permanecesse, mesmo os espíritos bons, vamos pegar nosso lar, todos os habitantes de nosso lar, se eles ficassem ali para sempre, eles ficariam no mesmo nível evolutivo. Quando reencarna, né, porque fazer o bem em nosso lar é muito mais fácil do que fazer o bem no mundo físico. Então, reencarna para quê? Para que haja progresso do espírito. O progresso se dá nesse ambiente em que nós vamos estar com os diferentes, para realizar o bem no limite das nossas forças, como nos diz a questão 642, no limite das nossas forças, mesmo no ambiente que ainda a grande maioria está focada no mal. Então, quando o espírito evolui, né, ele vai evoluindo, aí ele muda, por exemplo, para um planeta regenerador, um espírito regenerado, segundo as orientações de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, ele, ele adquire um fôlego para aprimorar-se no bem, porque aí ele já vai estar mais conectado com pessoas que voltadas ao bem, só que encarnadas ainda com os desafios do mundo material, né? Então, conforme temos nas obras básicas, se o espírito permanecesse no mundo espiritual, ele ficaria, ele pode até evoluir se ele estiver numa colônia espiritual já de transição para elevada, mas ele evolui na horizontal da vida, não na vertical, porque na vertical é necessário as provas. Na dimensão espiritual, essas provas não acontecem, porque está se convivendo com os demais. Então, ali com aqueles que são iguais, que são semelhantes, né? Iguais não, semelhantes a nós, e você estimulado ao bem, o bem é praticado com facilidade. Já no mundo físico, até com esquecimento providencial, a lei do esquecimento, todas as características do mundo físico, você, você ir além daquilo que é o status quo do planeta, pede uma evolução bem grande. Então, o espírito ele só evolui, ele só muda de faixa na encarnação. Senão ele ficaria no mesmo patamar sempre. Tá?
Ficou claro, Silvana? Isso na própria obra Nosso Lar nós vamos entender melhor na medida que formos nos capítulos, isso vai ficar bem mais claro. Sim, ficou claro, obrigada. Então, nós vamos apresentar aqui um resumo do conteúdo do mês anterior. Do mês anterior, não, da semana anterior. Então, revisão do encontro 2, nós vimos no capítulo 2, Clarencio, quando André Luiz ele descreve todo o processo da fome, da sede, né? Nós vimos que isso acontece principalmente com os espíritos suicidas diretos e indiretos, ou pessoas extremamente sensualistas, que também é considerado um suicídio, e que morrem, mas não desencarnam, porque morrer é um ato biológico, desencarnar é psicoespiritual. Para desencarnar é preciso se desprender da carne. Então, se a pessoa está presa ainda ao corpo físico, e essa prisão ela não é física, ela é mental, porque André Luiz, nessa fase que ele está aqui, ele já estava vários anos no umbral, ele fica 8 anos no umbral. Então, vivendo dessa condição, nessa fase que ele já está se referindo aqui, ele já estava prestes a ser resgatado das regiões umbralinas. Mesmo assim, ele fala da tortura da fome, a sede que me escaldava, significando que, mesmo o corpo já não existindo, porque depois de 8 anos sobra ossos apenas, ele estava ligado aos fenômenos do corpo, com fome e sede, a barba cresceu, a roupa se rompeu. Por quê? Porque o psiquismo do espírito ele projeta no próprio perispírito roupa, ele, ele, pro- é, ele está totalmente ligado ainda às questões do corpo físico e da forma como ele estava vivendo fora do corpo físico, mas ainda não desencarnado. Por isso, essas características que ele coloca aqui. Aí ele descreve, né? Que buscas, infeliz, aonde vais, suicida? Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Realmente, o André Luiz não foi um suicida voluntário, ele foi um suicida involuntário, aquilo que é chamado de suicídio indireto. Ele não matou o próprio corpo deliberadamente, matou pelos seus atos. Nós vamos ver no próximo capítulo o que ele fez para voltar para o mundo espiritual como suicida. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando com as feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Então, esses seres animalescos são espíritos humanos
transformados em animais, nas dimensões, nas regiões trevosas e nas umbralinas, é comum esses espíritos que se tornam animais por hipnose é, de outros espíritos punitivos que os punem, transformando em animais, ou às vezes o próprio psiquismo do espírito faz com que ele tome essas formas animais. Aqui, André Luiz começa a descrever a mudança dele, né, humildando o seu orgulho, amansando a sua rebeldia. Quando ele diz: Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Então, aqui ele começa a humildar o seu orgulho, né? E, humildando o seu orgulho, ele abre campo para entrar no movimento de autoconsciência. Até agora, ele estava vivendo numa subconsciência, conforme nós vimos no capítulo 1. E agora ele adentra um processo de despertar da consciência. Então, a subconsciência, também chamada de consciência de sono, para o despertar da consciência, que ele começa a pensar na existência de Deus, que ele sempre desdenhou, como um médico orgulhoso que ele se tornou. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então ele chega no auge da dor, né? Recordando a parábola do filho pródigo, é o momento que o filho que vai para a terra longínqua, ele perde tudo e não tem nem os alimentos dos porcos para comer, né? Então ele faltou tudo para ele, né? Quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me. Aí ele pede, ele entra em oração pedindo a Deus que o ajudasse naquela situação. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas lhe me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Então, aquele humilde o seu orgulho, amansa a sua rebeldia e ora como uma criança aflita, como ele mesmo diz, e essa prece dolorosa, né, que faz com que o espírito ele reconheça a paternidade de Deus e volte, né, à casa do Pai, conforme Jesus narra na parábola do filho pródigo, dos dois filhos. Então, ele reconhece o erro praticado, ora pedindo ajuda, e a ajuda vem.
Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, o emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então o filho pede ajuda e o pai manda ajuda. Aqui é a lei de misericórdia funcionando e Clarencio, o instrumento da lei de misericórdia, vem oferecer, né, na parábola dos dois filhos, Jesus fala que o pai o abraça e beija o filho com íntima compaixão, simbolizando a lei de misericórdia, também chamada de lei de compaixão, que nos abraça com íntima compaixão. Então, Clarencio vem, atende às necessidades do André Luiz, que nesse momento humilda o seu orgulho, né, que ele ainda vê como humilhação, é o remorso de ter cometido todos os atos praticados e ele começa a adentrar no processo do arrependimento para seguir adiante, né, para voltar para a casa do Pai. No capítulo, na verdade, não é o capítulo 3, a oração, aliás, capítulo 4, oração coletiva. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, aqui uma referência ao sol que André Luiz viu de uma forma muito mais bela do que na Terra, porque, claro, está mais próximo do Sol, mas a percepção visual do Sol é muito mais rica e essa certeza que o Sol é a divina matriz da vida, a claridade que irradia, que provém do autor da criação, que provém de Deus. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio nos círculos dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. Então, Clarencio, que atendeu o André Luiz, era um dos ministros de nosso lar, um dos ministros, o ministro do auxílio da, do, do Ministério do Auxílio, que que assessora o governador. Então, esse momento, 72 ministros, junto com o governador, estão orando e transmitindo para toda a colônia a oração na hora do Ângelus, às 6 horas da tarde. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram dele delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia, nota do autor espiritual, com estrias douradas. Então,
todos irmanados, né? Então, a oração coletiva é um hábito nas colônias espirituais, a oração, a conexão profunda com o Criador da vida por meio da oração. Na Terra, na crosta, agora é que a ciência começa a trabalhar, algumas décadas para cá, a importância da oração. Nas religiões, fala-se de oração, mas poucos realmente conhecem o sentido profundo da oração, que é essa conexão profunda conosco em essência e com Deus. Curiosa música em seguida respondia aos louvores procedente, talvez, de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosótis celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve, ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Então, essa chuva de flores, né, que também acontece no mundo físico, que são flores fluídicas para o equilíbrio dos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, como André Luiz está falando aqui, que vem das esferas mais superiores da vida. No capítulo 4, o médico espiritual, nós vimos André Luiz sendo defrontado com o suicídio. O médico que vem atendê-lo fala do suicídio, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio, recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Vejamos que André Luiz, mesmo socorrido, quando o médico fala de suicídio, ele se revolta, mostrando o homem velho que ainda trazia, apesar de ele ter entrado no movimento de autoconsciência, despertar a consciência, o processo de transformação não é abrupto, não é mágico, simplesmente porque ele orou e se transforma numa pessoa excelente, toda sem as viciações de antes. O orgulho ainda falava alto, a rebeldia falava alto dentro dele, e aqui fica muito claro isso. E aí o médico vai mostrar para ele por que ele havia se suicidado. Creio haja engano, asseverei melindrado, né? O melindre, ele é filho do orgulho e da rebeldia, muito comum entre os seres humanos. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal, como se o médico não soubesse disso pelo próprio organismo, tudo fica registrado no próprio perispírito da pessoa. Então, ele melindrado porque ele não era um suicida direto, ele é um suicida indireto. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Então, a oclusão é obstrução intestinal. Ele teve uma obstrução intestinal, fizeram provavelmente uma cirurgia de emergência para desfazer a obstrução, mas precisou de uma nova cirurgia para, deve ter obstruído de novo, e ele veio morrer por causa disso. E aí o médico vai mostrar o que tinha acontecido para essa obstrução ter ocorrido.
Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, tudo que nós fazemos fica registrado na nossa consciência e as questões vividas no corpo físico ficam registradas no perispírito, porque é o perispírito o primeiro que adoece, depois adoece o corpo físico. Vamos ver mais detalhadamente as causas da morte de André Luiz, que nós trabalhamos no nosso encontro passado. Vamos aqui fazer uma revisão e até um aprofundamento de alguns conteúdos. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, então ele acabou adquirindo câncer. E estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Ele tinha tido sífilis, provavelmente foi tratado com penicilina, mas a doença, mesmo tratada com antibióticos, no caso da sífilis, o treponema pálido, que causa sífilis, mata a bactéria, mas as lesões, tudo aquilo que aconteceu com a sífilis fica registrado no perispírito. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Então, o que, que aconteceu com André Luiz? Além da sífilis ele adquiriu ainda jovem, né, em promiscuidade sexual, acabou produzindo um câncer. Agora, o que mais agravou o problema não foram as questões físicas, é o procedimento mental. Né? Tem pessoas que acham que se encolerizar, ficar com raiva, ódio, ressentimento, mágoa, ansiedade, inquietude, é coisa do temperamento que não gera nenhum problema. Muito pelo contrário, produzimos com isso uma energia mental extremamente tóxica, e essa energia mental tóxica acaba por gerar lesões no perispírito, que, se nós temos já problemas de ordem física, agrava os problemas de ordem física ou criam as condições para os problemas físicos que nós acabamos contraindo. E além disso, né, quando nós produzimos uma energia mental tóxica, nós influenciamos outras pessoas que convivem conosco uma energia mental tóxica e trocamos vibrações, como ele diz aqui, vibrações destruidoras naqueles que ouviam. E aí uma troca de energia mental tóxica que sai de nós para os outros e dos outros vem para nós. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Aqui fica muito claro que o grande problema dele era a cólera, era a raiva. Ele se enraivecia, se encolerizava com muita facilidade. A ausência de autodomínio e a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, esse hábito, e isso é muito comum entre médicos, que muitos médicos se acham superiores às outras pessoas, principalmente enfermeiros e outros profissionais de saúde, e
até com os pacientes. Então, esse processo de encolerização, de raiva, qualquer coisa que não agrada a pessoa se enraivece, isso agride a outras pessoas que devolvem uma energia mental tóxica e leva a pessoa a adoecer. Esse foi o principal problema de André Luiz. Não foi nem tanto a sífilis e o câncer que ele adquiriu, foi esse movimento, essa ausência de autodomínio no nível mental, emocional, conforme o médico diz. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gás foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, aqui o médico aborda a questão muito importante que todos nós trazemos um plano existencial a ser realizado no mundo, que é composto de propósito existencial e programa existencial. E o grande objetivo desse plano existencial é a nossa evolução. Como ele diz aqui, ele iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Ele trouxe uma longa tarefa que foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior, que ele fez o quê? Reduziu a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Então, ele não realizou o plano existencial. Viu, Esse é você foi lá desligar a água? a pior falência que um espírito pode gerar para si mesmo, é não realizar o seu plano existencial. É uma encarnação e acaba sendo aproveitada apenas pelo aquilo que ele não fez do que aquilo que ele fez. O aprendizado que gera, mas depois de haver uma falência do espírito imortal que ele é, né? Então, o principal ele acabou não fazendo. Querido, Então, esse conteúdo que nós trabalhamos ô no... Alírio, eu posso fazer uma pergunta? Bom, sim, pode. Ô Alírio, então, assim, olhando aí esse relato, né, essa análise aí que foi feita, né, então a gente não, né, vou falar a gente não, vou falar por mim, então a gente fica preocupado com a barba de molho, porque a raiva, hoje em dia, é tão comum a pessoa estar irritada, né? Tudo hoje tem nome, né? TDAH, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre mais isso aí, essa parte que eu preocupei. A questão não é de se preocupar, mas de se ocupar, né? Preocupar só vai aumentar o problema. Além da raiva, você tem a preocupação que não resolve nem nada. Se ocupar bom, se eu tenho um movimento, como o próprio médico diz para André Luiz, uma ausência de autodomínio que me leva à raiva, sou convidado a refletir sobre essa ausência de autodomínio e trabalhar no autoconhecimento para gerar o autodomínio que vai gerar a autotransformação, né? A tríade de transformação interior passa pelo autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Eu vou me perceber o que está me gerando a raiva, né? Normalmente a raiva surge por um processo chamado de ilusão de controle. Nós tentamos controlar o mundo externo, controlar o que os outros fazem, o que os outros pensam, o que os outros sentem,
nós não conseguimos, e aí todas as vezes que nós entramos numa desilusão, porque quem se ilude imediatamente se desilude, porque não consegue, e aí fica com raiva porque não consegue mudar o mundo externo. Foi o que André Luiz fez a vida toda dele, agravando as doenças que ele trazia, já é, com no caso da bactéria do treponema pálido que gera a sífilis, as alterações celulares, tudo foi agravado por esse processo de cólera que ele viveu nesse movimento. Então, se nós temos problemas semelhantes, como nós estamos falando desde o nosso primeiro encontro, o erro dos outros nos auxilia para que nós possamos observar e trazer para nós. Sempre o estudo reflexivo, sempre nós somos convidados a trazer a dificuldade do outro para a nossa dificuldade, buscando refletir sobre ela para gerar a transformação, como aprendizes da vida que todos nós somos. Então, o foco deve ser sempre no sentimento de aprendiz. O que eu posso aprender com essa experiência? Porque se nós ficarmos preocupados, nós vamos só gastar energia, jogar energia fora. E a energia mental que nós jogamos fora, com preocupações, vai fazer falta em algum momento, né? Então, é importante refletir para fazer o trabalho de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Ângela, tem pergunta? Pode falar. Até o momento, então, doutora Lírio, o André Luiz admite o suicídio. Ele reconhece que ele era um suicida, porque não tinha como não. E aí ele chora, né? Nós vimos lá que ele chora, o Clarence o abraça, diz que muita gente, todos os dias, volta para o mundo espiritual nas mesmas condições. Ele chora, se sentindo humilhado, né? Porque o orgulho falou muito alto dentro dele, a rebeldia, a revolta. Então, aí ele está no movimento de remorso, ainda não é arrependimento. Ainda não. Tá legal, é isso que eu queria saber. Obrigada. Mais alguma pergunta do encontro anterior? Vamos ao capítulo 5, então. Recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e de maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. Henrique de Luna é um médico que ele mostrou para André Luiz o suicídio. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1.000 doentes espirituais, e note que esse é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então, 1.000 pessoas internadas, 1.000 espíritos
atendidos, né, só nesse edifício do Parque Hospitalar do Ministério do Auxílio, porque tem no Ministério no outro ministério que depois o André Luiz vai trabalhar, esqueci o nome, e também tem hospitais de atendimento aos espíritos. Tudo isso é maravilhoso, exclamei, adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo. Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: sabe, irmão, o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que aqui existem talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem previdente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, essa interessante a fala do Lísias, né, em relação aos mutilados. Aqui dá para perceber a fala do Cristo, né, quando ele fala: se a vossa mão escandalizar, atire-a fora, é preferível que entre na vida sem a mão. Se o vosso olho lhe escandalizar, só que isso aqui acontece no mundo espiritual, né? Então, motivo de escândalo, motivo de afronta à própria lei de amor, justiça e caridade que o espírito pratica. Então, se ele praticou ações de desamor, de injustiça, descaridade, ele usando os olhos, acaba sem os olhos no mundo espiritual. Se ele praticou ações da mesma forma, utilizando os braços, as pernas, pode ficar paralítico ou ficar sem as próprias pernas. Da mesma forma, aquele que abusou do sexo acaba enlouquecendo, porque a energia genésica está intimamente ligada com a energia mental, né? Porque o sexo é basicamente mental. Então, é aquela questão, lei de causa e efeito, né? Quando o espírito é atendido e é levado, eles são recolhidos das regiões umbralinas, levadas para colônias como o nosso lar, a lei de misericórdia
está acolhendo, mas a lei de misericórdia não impede o funcionamento da lei de causa e efeito, nem da dimensão justiça da lei maior. Né? Muito pelo contrário, ela suaviza, mas não. Então, o espírito ele é atendido para diminuir as suas dores, como foi o caso de André Luiz, mas o espírito ele é herdeiro dele mesmo. Então, dependendo do que nós fazemos conosco, nós vamos ter os resultados no próprio perispírito, na mente e no perispírito, produzindo saúde ou doença. Somos nós que produzimos, seja no corpo ou fora do corpo. E aqui ele fala, né, do trabalho do bem possível de ser realizado na dimensão espiritual, o trabalho do bem incessante. É a lei de misericórdia em ação, né? Onde existe dor e sofrimento, a lei de misericórdia Deus criou para que os próprios espíritos encarnados e desencarnados sejam instrumentos dessa lei. Então, no caso do médico Henrique de Luna, o Lísias aqui, todos instrumentos da lei de misericórdia para atender a necessidade de outros espíritos. O próprio André Luiz, depois de socorrido e recuperado, ele vai para as câmaras de retificação, e nas câmaras de retificação trabalhar como atendente de enfermagem, né? Limpando o vômito de espíritos, também sendo instrumento da lei de misericórdia, devolvendo para a vida aquilo que ele não soube usar quando encarnado. Ângela? Então, é uma reflexão que me veio com relação à mutilação, porque quão importante é a gente conhecer a dinâmica das leis, como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Porque aí a gente não acha que a gente já teve oportunidade de ouvir que André Luiz coloca medo, né? As obras de André Luiz colocam medo na gente, né? Eu acho que muitos de nós que pensamos isso, não conhecemos a dinâmica, né? Como funcionam as leis. Uhum. Me veio essa reflexão, quis compartilhar, doutora Lina. Só coloca medo para aqueles que ficam, como a Sheila também falou, ficam preocupados com o problema e não ocupados com a solução. Porque se nós nos ocuparmos com a solução do problema, focados em superar as limitações, não tem por que ter medo. Nós vamos ter na morte aquilo que nós dermos para a vida. Então, obras como essa são obras extremamente, elas são alertas mesmo para que nós que estamos ainda encarnados possamos corrigir a forma como atuamos diante da vida, né? Porque enquanto nós estamos encarnados, nós podemos a qualquer momento transformar as nossas vidas, nem não ficar acomodados na forma, e aí mesmo nós espíritas que já conhecemos a realidade espiritual, muitos de nós estamos acomodados. Eu já vi gente trabalhando no consultório dizendo: ah, não, eu vou. Inclusive, um cliente uma vez, você falou: eu vou me matar porque eu não estou suportando essa vida. E aí falei: mas fulano, como que você sabe que a vida não termina com a morte? Você já sabe tudo isso. Eu sei, realmente. Eu sei também que a gente ora, depois que morre, a gente ora e os benfeitores já vêm e nos socorrem, né? Então ele já estava pensando em se matar, porque aí depois ele ia orar, igual o André Luiz fez, e aí, como se não houvesse agravantes para uma situação assim, que a pessoa já sabe, né? Na verdade, são orientações, são assim, induções hipnóticas que os próprios inimigos
colocam na mente da pessoa, não, você vai ser tudo muito fácil. Ele inclusive falou, eu oro e o doutor Bezerra vai me socorrer, porque eu vou orar com muita, muita unção, muita ardor, e o doutor Bezerra vem me socorrer. Né? Muita gente tem essa ilusão de que pode voltar para o mundo espiritual de qualquer maneira, que vai ter benfeitores que vão socorrê-lo porque ele sabe o que está acontecendo. Diferente de André Luiz, que era ignorante, ele vai saber o que está acontecendo. Na verdade, o ignorante tem atenuante. Aquele que sabe tem agravante. Então, esse conhecimento não é para que a gente fique com medo ou preocupado, mas que nós nos ocupemos nesse processo, nessa tríade, autodomínio, autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Transformar a nossa intimidade enquanto estamos no corpo físico. Por quê? Melhorando a nossa vida aqui e agora, nós vamos ter uma boa morte. Né? Da forma como nós vivemos, será a nossa vida depois da morte do corpo físico. Né? Ieda. Boa noite. Uma reflexão aqui. Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Já tinha lido esse livro algumas vezes, mas ele é sempre muito surpreendente, trazendo pontos, né, que a gente ainda não tinha refletido com essa profundidade que a gente tem oportunidade agora. O André Luiz, ele só foi ter esse processo de arrependimento, só culminou o arrependimento no resgate dele depois de 8 anos, né? E ele fala num determinado momento que ele não tinha se lembrado de orar nesse momento, durante todo esse momento. E ele narra agora nesse trecho que você leu agora há pouco, a incessante oração, aquela incessante repetição, até que ele alcançasse um nível profundo de arrependimento. E os benfeitores têm como detectar esse momento, né? Porque se assim não fosse, todas as pessoas que estão no umbral seriam resgatadas. E ele narra também, e no filme aparece, várias cenas em que os socorristas passam por ele, vão resgatar outros espíritos e não resgata ele. E quando faz o resgate dele, não resgata outros espíritos. Então, quer dizer, depende daquele momento verdadeiro de arrependimento. Aí lá na frente, não querendo adiantar, mas vai aparecer o caso daquela mulher que fez inúmeros abortos e tinha marcas no perispírito, também pedia socorro. Mas os benfeitores detectaram que não era ainda o momento de socorrê-la e não o socorreram. Porque se você for analisar, André Luiz entrou em remorso, ele ainda não tinha se arrependido. Ele vai se arrepender muito tempo depois do próprio resgate, né? Depois que ele, por exemplo, quando ele abraça Clarencio e chora, ali começa o arrependimento. Verdade. Porque veja que ele sentia remorso, aí ele cansou de sofrer. É o vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então ele cansou de sofrer. A hora que ele cansa de sofrer, ele falou, mas existe algo além disso. E ele que estava na subconsciência, o remorso, ele tem essa característica. É o remorso que leva o espírito para o próximo nível. Ele primeiro entra numa ansiedade de consciência, depois ele vai para a autoconsciência. Né? Então, a ansiedade de consciência é o remorso. Eu não devia ter vivido como eu vivi. Né? Só que ele entra nesse movimento mais de lamentação. Vejamos que André Luiz ele ficou lamentando um bom período, né? Ele primeiro passa porque esses 8 anos do umbral, acho que nos últimos meses que ele começou a ter esse processo. Antes estava numa subconsciência total.
Aí ele começa a lamentar a forma como ele viveu, que é a ansiedade de consciência ligada à culpa ou remorso, para depois vir o arrependimento e a expiação e a reparação, que é o processo que ele entra depois que ele, a hora que ele abraça o Clarencio, que ele humilda mais uma vez o orgulho, mais intensamente reconhece a verdade, aí ele começa a amansar o orgulho, a rebeldia e humildar o orgulho ali no arrependimento, no início do arrependimento, tá? Que foi o movimento dele da, da subconsciência, ansiedade de consciência, autoconsciência. O despertar ele não é abrupto, ele vai acontecendo É um processo. gradualmente, ele vai. É. E os benfeitores, logicamente, que reconhecem esse processo, senão não teria resgatado, né? Sim. Porque já sabia que os próximos passos seriam, talvez, né? Dependendo É. da condução dele, ele já seria, já encaminharia para essa nova etapa. Não quer dizer que os benfeitores não queiram. O Clarence o visitava várias vezes, né? A O mãe filho da mãe, a mãe também o também visitava. Só que ele mesmo, energeticamente, ele não percebia. não percebia. Porque é necessário que haja a humildação do orgulho e a diminuição da rebeldia para que ele consiga energeticamente perceber a própria ajuda. Senão, não há como ser ajudado. Jéssica? Lírio, boa noite. Eu queria que você comentasse duas questões, né? Em relação ao suicida, quando ele se suicida e vai para a região umbralina, se ele tinha um tempo ali de vida ainda de mais 10 anos, por exemplo. Uhum. Em outro momento você tinha comentado que esse tempo de vida que foi perdido através do suicídio precisava ser passado é, durante esse tempo que ele fica no umbral para essa energia, esse fluido vital, não sei se era essa a palavra, Uhum. e Era assim a tudo. equipe espiritual poder atuar, Uhum. não era? Isso no suicídio direto. O suicídio direto é assim. No suicídio direto, quando a pessoa mata o próprio corpo deliberadamente, é preciso que ele esgote totalmente o fluido vital para ser acolhido. Às vezes ele é acolhido depois de 20, 30, 40 anos depois do suicídio direto. Depende de cada caso. No Então, suicídio indireto, tem atenuantes. No caso da André Luiz, ele foi um suicida indireto. Então, não é a mesma condição. Não precisa esgotar, passar todo o tempo que ele. Porque essas questões que aconteceu com ele foi ignorância em relação à própria vida. Não foi uma revolta, uma rebeldia deliberada daquele que mata o corpo por suicídio direto. Tá? Lírio, mas no indireto ele já não vai gastando mais esse fluido vital do que ele Sim, mas é diferente. deveria? Veja que ele ficou só 8 anos. Pelo que o médico Henrique de Luna falou, ele teria muito mais tempo de vida. Ele deve ter morrido por volta de uns 40 e poucos anos. Ele deveria ter mais uns 40 anos de vida, não 8. Então, não é diferente do, por exemplo, Camilo Castelo Branco, no Memória Suicida, ele deve ter morrido por volta de uns 60 anos, ele teria mais 10 anos cego para se expiar os débitos do passado. Ele se mata dando tiro no ouvido. Né? E aí ele ficou uns 10 anos até esgotar os fluidos e ser atendido. Ser atendido. Alírio, nessa questão do suicídio direto, mesmo com arrependimento profundo, ainda é necessário esperar todo o tempo? Depende, tem caso, cada caso é um caso. Tem casos que há atenuantes, e aí é o suicídio e o assassinato. Existem casos que a pessoa se mata quase que praticamente
sendo assassinada por outros espíritos, usando a própria pessoa para assassiná-la. Esses têm atenuantes que aí pode haver resgate antes desse tempo. Cada caso é um caso. Não dá para a gente generalizar nenhuma situação, nenhuma morte é igual a outra, nem a lei de misericórdia é igual para todo mundo, mas cada um vai receber de acordo com as suas obras. O próprio Cristo ensina isso, é cada um segundo as suas obras. A lei de misericórdia atenua a lei de causa e efeito, mas não impede a ação da lei de causa e efeito. Ela diminui os efeitos das causas, o sofrimento, mas não impede. Porque se impedisse, o espírito não evoluiria. Tá? Todo resgate, toda ajuda é para que o espírito possa evoluir. Se for para o espírito ser prejudicado, não acontece. E aí, quando a gente fala de espírito, é no nível profundo as questões. Ah, mas ele vai ficar sofrendo 10 anos. Se for para o bem do espírito, ele vai ficar sofrendo 10 anos. Porque é um bem com B maiúsculo, é diferente. Para nós, o bem com bem seria, não, resgata todo mundo, põe no hospital e dá um jeito deles. Não é assim as coisas. Né? As leis são para valer, as leis divinas, elas existem para que sejam cumpridas, e cumprir as leis é evolução. Então, a dor, nesse caso, e até o sofrimento, é necessário para que o espírito possa amansar a rebeldia. Viu? Já André Luiz ficou, devido à rebeldia dele, 8 anos sofrendo, até que amansou minimamente a rebeldia. É aquela prisão lá da parábola da, do, da conciliação com os adversários. Não saireis dali enquanto não pagardes o último ceitil. Então, veja que a humildade dele foi de um ceitil, a mansidão dele foi pequenininha. Bastou isso para ser socorrido. Depois ainda ficou revoltado com o médico que foi atendê-lo, porque a rebeldia foi só um tiquinho. Né? O orgulho fez ele ficar revoltado, melindrado com o médico. Hein, Alírio? Aí até o caótico para nós, né? O caótico para nós está sob a jurisdição divina, né? E que é caótico, como assim? Assim, a nossa visão, a miséria na África, essas questões que acontecem entre Não, nós, isso aí meio caótico, está sob a jurisdição divina, né? Não tem... na verdade, Deus permite que isso aconteça por causa, não porque Deus queira. Não é vontade de Deus que exista tudo isso. Uhum. É o desejo humano que Deus permite, porque do mal vai sair um bem. Bem, Vamos continuar aqui. Alírio, deixa eu só tirar mais uma dúvida. É verdade o que se diz sobre Vale dos Suicidas? Se é verdade, claro. É, Leia o livro Memória de Suicida, você vai ver o que é o Vale do Suicida. Mas se não quiser ler o Memória Suicida, leia o livro Suicídio Falsa Solução. É um resumo das principais partes do Memórias de um Suicida. Tá? obrigada. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Olha a ilusão de André Luiz, né? Já estava achando que estava no céu. Acabou de sair do. Lísia sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra. E vagueando olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As regiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial
Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado, com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne, em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Olha que fala de Lísias, né? E ele pega a fala de Jesus, são muitos os convidados, poucos os escolhidos. É a questão do gênero de morte de acordo com aquilo que nós tivemos na vida, né? A grande maioria das pessoas, como ele diz aqui, a massa humana, em vez de atender ao chamado, Do Bluetooth? o chamado de Deus, simplesmente ignora, mesmo nós espíritas, que temos o conhecimento da realidade da vida com muito mais detalhes, porque obras como o Nosso Lar fica muito restrita, basicamente, o movimento espírita, e olhe lá, né? O mesmo espíritas leem, não compreende ou acha que é ficção. Tem muita gente no movimento espírita que ainda acha que Nosso Lar é ficção, com todos esses detalhes que nós temos na obra. Por quê? Porque essa viciação mental de não trabalhar as questões profundas da vida e focados no intelectualismo é muito forte ainda na nossa sociedade. Então, qual que é o resultado disso tudo, né? O resultado disso tudo é essa: multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. São os habitantes das regiões umbralinas, né? Loucos, doentes e ignorantes da realidade da vida. O próprio André Luiz, só a loucura que ele não, mas estava doente e ignorante da própria realidade que ele vivenciava. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio, substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outra a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos? É a dúvida que a Silvana perguntou no início do nosso encontro de hoje, né? Muitas coisas que nós fizemos enquanto estávamos encarnados, afrontando as leis, é no mundo físico que nós vamos reparar tudo isso. No mundo espiritual, nós podemos iniciar o trabalho, mas é aqui no mundo físico, como ele diz aqui, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio, substituindo-as por laços sagrados de amor. Então, nós nascemos em famílias que nós mesmos ferimos as pessoas ou fomos feridos para que aprendamos a nos amar como irmãos, como está lá no Livro dos Espíritos. Às vezes não nasce na mesma família, mas vai para o mesmo centro espírita para conviver em conjunto
com pessoas que nós ferimos ou foram feridas por nós, para que nós possamos realizar isso que ele diz aqui, desatando algemas de ódio, substituindo-as por laços sagrados de amor. Na dimensão espiritual, como só vamos conviver com os semelhantes, isso daqui não é possível. Às vezes, nós já estamos numa condição mediana e pessoas que nós ferimos estão em condições menos felizes. E aí, é só no mundo físico que vamos estar convivendo em conjunto, né? Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso! Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Olha que lição profunda. Isso é arrependimento. Arrependimento eu não devia ter feito, mas eu fiz. O que eu posso fazer para superar? Culpa é o que ele está fazendo aqui. Como fui perverso, fica lamentando as coisas negativas que fez. Como ele, na região umbralina, ele ficava lamentando aquilo que aconteceu com ele. Agora, ele estava sendo convidado ao arrependimento verdadeiro, sincero. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu: não observa o tratamento especializado na zona cancerosa? Pois note bem, toda a medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre de que abusamos é também um campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Olha que fala profunda também, né? Veja que a cura real sempre será interior, né? O trabalho de cura é peculiar a cada espírito, seja no mundo físico. Ele estava agora sendo atendido no mundo espiritual, com um médico, enfermeiros, então ele iria se recuperar no perispírito com tratamento no mundo espiritual. Mas a cura real dependeria dele, sempre. Seja no corpo físico, seja no corpo perispiritual, quando desencarnado, a cura real vai ser sempre nossa, né? Nós é que vamos realizar essa ação. Por quê? Porque é a da lei. A lei de misericórdia nunca vai anular a lei de causa e efeito, nem a lei de justiça. Porque se anulasse, o espírito não evoluiria. Então, a carne terrestre de que abusamos é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Essa cura profunda, né, que ele chamou aqui de radical.
que vai realmente produzir a cura do corpo definitivamente pela transformação moral da pessoa. Se não houver transformação moral, não há verdadeira renovação. Então, autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Essa autotransformação é a autotransformação moral, em que o espírito toma consciência de si mesmo e trabalha para exercitar as virtudes que o tornem moralmente mais saudável. E aí todo o processo de descuido moral que ele fala aqui, né, ele é resolvido, né, pelo cuidado moral, pela transformação moral, fruto da conexão com as leis da nossa consciência e a prática das virtudes. É assim que o espírito se liberta de todo o passado espiritual menos feliz que ele criou para si mesmo. O Nilson? Então, pegando a tua fala, Leira, então, da importância da nossa encarnação, né? Sim. A tamanha importância da nossa encarnação, porque só através da encarnação desse corpo físico que a gente vai poder resgatar realmente tudo aquilo que os débitos que a gente tem anteriormente. Sim. E colocar em prova, colocar em prova tudo aquilo que aprendemos no campo espiritual. Isso, exatamente. Um bom uso do corpo físico, né? Porque podemos usar o corpo físico da mesma forma que André Luiz usou, né? Não para o bem de si mesmo e da coletividade, para simplesmente, como ele diz aqui, pelo desejo de gozar mais que os outros, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar, né? De gozos puramente materiais, sensualistas, e não para se dedicar à sua melhoria, melhoria da coletividade, né? Concluindo aqui, meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Belíssimo capítulo, né? Muitas lições no único capítulo. E essa fala de Lísias, né, que é para concluir, né, as lágrimas, quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio depurador. Porque podemos chorar de revolta, de raiva, né, por não conseguir realizar os nossos desejos. Esse tipo de choro, esse tipo de lágrima, é como se fosse ácido a nos corroer intimamente. Agora, quando nós choramos, no caso aqui, é o choro do arrependimento, mais um choro. Ele chorou nos braços de Clarencio e agora está chorando com as orientações que Lísias, o enfermeiro visitador, estava lhe oferecendo, né, para que ele pudesse realmente valorizar aquele momento vivido, né? Nós, por nossa vez, quando ele fala aqui das células, né, das células do nosso corpo, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço.
né? Muitas vezes nós só vamos valorizar o corpo depois que o perdemos na morte corporal. São lições muito significativas, né, para refletirmos o sentido de estarmos encarnados, nos ocuparmos com aquilo que nós viemos para realizar, o nosso plano existencial, propósito e programa existenciais para evoluir e crescer. Ângela? Boa noite a todos. Doutora Lírio, é uma dúvida, seguindo o raciocínio do Ronilson, aqui, como fala, a causa dos seus males persistirá em si mesmo. Então, eu assumo a responsabilidade de reencarnar, né? Tenho, pela lei da misericórdia, o esquecimento. Mas eu posso, em vez de resolver, acumular mais ainda. Por exemplo, eu venho revoltada numa situação que eu pedi para passar devido a meus tormentos anteriores. Só que em vez de humildar, eu aumento a minha revolta. Uhum. Então, como é que eu vou passando por esse processo se eu estou acumulando mais ainda meus débitos? Simplesmente você reprova. Existe a prova, você pode ser aprovada ou reprovada. Tem Então, eu estou reprovada. Aí eu vou ter duas lições para ser resgatadas, um exemplo. Não, você vai Aquela que me repetir. ofereceu a minha deficiência temporária e mais a minha revolta. Sim, Eu posso estar acumulando isso que eu enquanto queria entender. é o que André Luiz fez, né? No livro Contos e Pontos tem a história da Leonarda, É, chamada Provas de Paciência, né? No livro Consciência Espírita nós estudamos essa mensagem, essa crônica do Humberto de Campos. Ela teve uma prova de paciência, não realizou, não fez os esforços para desenvolver a paciência, e aí ela foi para o mundo, voltou para o mundo espiritual. Na avaliação com a mentora, ela diz: "Ah, mas eu fui muito provada." E a mentora disse: mas não foi aprovada." Simples assim. E ela vai repetir a prova. A mentora fala: "Não fique triste, porque Deus vai providenciar outra prova, outra encarnação." Porque a misericórdia então, divina é infinita. Agora, cada vez que nós somos reprovados numa prova, a prova seguinte vai ser mais desafiadora. é isso que eu ia perguntar. Não, não vai ser a mesma, né? Não, Não, não pode ser a mesma. vai ser acrescida da reprovação que nós praticamos. É isso que eu queria entender. A gente vai acumulando até que vai, através do trabalho, Isso, resolvendo, mas diluindo. Só isso. que a subida vai ser mais árdua, né? Vai ser O trabalho vai ser maior, né? maior. Camilo Castelo Branco fala que o suicida, uma das provas dele é o desejo de se matar de novo. E que ele tem o dever de resistir. Por quê? Porque ele se matou fugindo de uma prova. Aí vai ter mais, além da prova original, porque ele vai repetir, vai ter mais essa prova do desejo enorme de se matar de novo. E deve resistir tanto a que ele não resistiu, quanto a nova prova. Porque é da lei que seja assim, né? É lei de causa e efeito e lei de justiça. É justo que a pessoa que malbaratou o tempo, a sua existência, venha a lidar com os efeitos das causas, sim, né? A lei de misericórdia traz de novo a pessoa, quantas vezes for necessária, as provas. Providencia todas as provas, mas o espírito deve se esforçar para evoluir, porque o processo de evolução não é simplista. Ele é fruto do esforço do espírito que já compreendeu a importância da vida. Até que seja justo, né? Como diz aqui, no dever de ser justo. É. Muito obrigada. Concluímos por hoje. Vamos fazer a nossa prece. E Eda, se pode fazer a oração, agradecendo por nós hoje? Posso sim. Amado Mestre Jesus,
Com os corações cheios de gratidão neste momento, nós nos colocamos diante de Ti, pela oportunidade desse aprendizado, desses ensinamentos, que são palavras de vida eterna, que vêm ao encontro das nossas necessidades mais íntimas. E à medida que vamos caminhando, essas necessidades vão se abrindo e sendo contempladas com esses ensinamentos tão profundos, tão gratificantes, tão consoladores ao mesmo tempo que esclarecedores são. Obrigado aos benfeitores que nos assistem. E renovamos, então, os nossos compromissos para estarmos aqui na próxima semana, neste mesmo local, reunidos em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite para todos nós, muita paz e até Boa o próximo noite. encontro. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gratidão. Boa noite, Boa gente. noite. Até segunda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.